Bom, então, bom dia a todas e todos novamente. Eu sou Tainá, sou especialista em mobilidade urbana do projeto Acesso Cidades. Para quem não conhece, esse projeto é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, com cofinanciamento da União Europeia, e que busca, de alguma forma, qualificar, contribuir para qualificar as políticas de mobilidade urbana no Brasil, especialmente através dessa troca de experiências, que a gente está fazendo aqui hoje, uma delas, e também do apoio técnico para municípios no desenvolvimento aí de políticas que promovam a acessibilidade urbana e reduzam desigualdades. Hoje o tema da discussão é a regulação do transporte informal. Esse tema veio muito a partir da demanda e da parceria entre a cidade de São Luís, que está aqui representada pela Ana, e da área metropolitana de Barcelona, está representada aqui pela Maria, ela já se apresentou no chat, mas também pela centralidade que esse sistema de transporte tem, em várias cidades brasileiras. Então, acho que é importante ressaltar desde o começo que a gente entende que não existe um único modelo de transporte informal, e muito menos essa dualidade entre o que é transporte formal, o que é transporte informal, tem vários graus de informalidade aí, e também por isso não existe uma única receita, uma única solução única para incorporar de fato esse sistema na mobilidade das pessoas, Então, por isso que a gente trouxe aqui, a gente quis trazer várias experiências de diferentes cidades para mostrar os diferentes desafios que são enfrentados por algumas cidades brasileiras e também as diferentes estratégias que estão sendo adotadas, não no sentido de seguir essa receita única que não existe, mas de talvez trazer algumas inspirações e aqui alguns insumos para que cada cidade consiga se reconhecer aqui e consiga dialogar a partir dessas experiências, Acho que esse é o objetivo. A gente tem aqui a apresentação, vou começar a apresentação dos nossos gentis painelistas, que é o Gerson Bittencourt, que foi secretário de Transportes da cidade de São Paulo e, posteriormente, da cidade de Campinas, que vai falar um pouquinho sobre a experiência da regulamentação do transporte informal nessas duas cidades. Depois a gente tem a experiência de Belo Horizonte, e daí participam pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte a Cláudia Aguiar e o Luiz Fernando Líbano, e pelos permissionários, representando o transporte suplementar, o Jefferson Gazola e a Ingrid Martins, que já se apresentaram aqui. E, por fim, nós temos a apresentação do Diego Silva, que é assessor de planejamento da Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro, falando um pouquinho também sobre essa experiência ainda em desenvolvimento, Diego, da regulação do transporte informal na cidade. Eu vou pedir para que os painelistas tentem respeitar ao máximo o tempo de 15, 20 minutos por experiência, 15 minutos para São Paulo e Campinas, 15 minutos, 20 minutos para BH e 20 minutos para Rio de Janeiro, para que a gente consiga ter aqueles últimos 30 minutos tão importantes de dúvidas, questionamentos, debates, e para que as cidades que estão aqui também possam compartilhar um pouco das suas próprias experiências. Acho que é super importante esse espaço de debate. Enfim, antes de mais nada, agradeço muitíssimo a participação das pessoas que concordaram em compartilhar um pouco das suas experiências aqui com a gente, de todo mundo que está participando. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Gerson Bittencourt, secretário de Transportes da cidade de São Paulo e depois de Campinas, para se apresentar e também falar um pouquinho dessa experiência. Por favor, Gerson. Bom dia, Tainá. Bom dia a todas as pessoas que participam aí dessa importante conversa, esse importante debate. Eu vou falar um pouco da experiência que tive em São Paulo e Campinas. Eu acho que eu vou falar elas mais ou menos misturadas, porque eu acho que elas são muito próximas da situação que quando eu entrei nessas duas secretarias de transporte, na SP-Trans, no caso de São Paulo, e depois secretário, e depois em Campinas, como presidente da IDEC, eu tive. Obviamente que São Paulo é muito mais complexo, muito maior, foi, acho que talvez o início de um processo maior de regulamentação do transporte alternativo aí das médias e grandes cidades ainda no início, nos primeiros anos aí desse milênio. Para falar disso, eu acho que assim, o gestor público, o secretário, o prefeito tem que se perguntar e tentar responder uma primeira conversa, assim. Uma primeira pergunta. Eu acredito que o transporte informal, alternativo, complementar, enfim, de qualquer uma das diversas, seletivo, das diversas denominações que tem aí pelo
pelo país, ele acredita, né, a sua equipe acreditam que esse transporte ele é parte importante do transporte da sua cidade. Primeiro, eu acho que tem que estar com essa compreensão. Foi dito aí pela Tainá, eu concordo, é evidente que a gente não tem uma receita para todas as cidades e assim por diante, mas essas duas cidades que eu participei, eu sempre entendi, e até hoje o transporte está sendo assim estruturado, que o sistema alternativo, complementar, aí, os pirueiros, enfim, como a gente queira chamar, eles são essenciais e eles são parte estratégica no transporte público de uma média grande cidade, talvez de uma pequena cidade, mas para falar dessas duas experiências. Nós aí, eu fiquei pensando, na hora que comecei a fazer umas anotações, nós aí poderíamos talvez estar comemorando, celebrando aí uns 30 anos do transporte informal no Brasil, que ele começa a surgir aí na década de 90, né, passada, por conta de uma crise que o país passava, uma quantidade de trabalhadores desempregados muito grande, um transporte público operado pelas empresas completamente sucateado, perdendo passageiro, ruim, caro, uma atuação do poder público de uma forma geral, em função dessa crise, foi entregar todos os sistemas de bilhetagem, não tinha bilhetagem, né, mas todos os sistemas de arrecadação para as empresas, para se livrar do pepino, e, ao mesmo tempo, então, esses trabalhadores eles vão buscar alternativas. Se a gente pegar, eles foram para o transporte coletivo, né, para o transporte público, aí, e foram também para fazer a venda de produtos aí nos grandes centros das cidades. E cada cidade, nesses últimos 30 anos, foi se reorganizando, se repaginando, incorporando esses trabalhadores de uma forma ou de outra, tanto no transporte público quanto na venda de produtos aí no comércio informal e tudo mais. Eu fiquei pensando o seguinte, assim, ó, se a gente for partir dessa primeira pergunta, que a equipe está convencida que ele é parte estratégica, ele é parte complementar, ele é um transporte diferente pela sua característica, mas ele é estratégico aí sim para a estruturação das redes de transportes e sistemas de transportes por essa grande maioria de médias e grandes cidades. Agora, o que eu fiquei anotando, assim, o que eu acho que eu poderia dizer assim que a gente, a partir da resposta da primeira pergunta, que ele é estratégico, que ele é fundamental, portanto, que ele precisa ser incorporado, regulamentado, ser parte formal desse processo de organização do transporte público. Primeiro, eu acho que o poder público tem que ter um projeto, tem que ter um plano muito bem elaborado, muito bem estruturado, que seja capaz de mostrar as melhorias desse processo de formalização, desse processo de regulamentação. As melhorias e as mudanças, os ganhos, vamos dizer, desse processo de regulamentação, em primeiro lugar, para a população, para o usuário do transporte coletivo. Na hora do processo de regulamentação, eles são decisivos nesse processo. Segundo, tem que, de uma forma ou de outra, ter algum tipo de relação com os vereadores, porque quem é gestor público aí sabe que vira um transtorno, uma apreensão de um carro irregular, de uma empresa, de um sistema, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, tem que demonstrar nesse plano, nesse projeto político, que as coisas vão passar por um período de turbulência, mas que o projeto é claro, o projeto vai ser importante para isso. Nas cidades que têm imprensa, hoje a gente tem as redes sociais também, é fundamental trabalhar com a comunicação, ter uma relação direta aí com os meios de imprensa, de comunicação e utilizar as redes sociais para manter, comunicar, apresentar, convencer, vender, vamos dizer assim, o seu projeto, o seu plano de reestruturação do sistema de transporte daquela cidade.
E, por último, nesse primeiro bloco aí do plano, que ele também tem que convencer como que é o nosso representante aqui, o Jefferson, né? O Jefferson e a categoria, ou pelo menos uma parte da categoria, que aquilo é um sistema que é inevitável, que ele vai ser implantado para o bem da cidade, você não está tirando nenhum direito ou qualquer outra coisa, mas você está fazendo o que é dever do poder público, que é oferecer um transporte público de qualidade, seguro e, de preferência, o mais baixo possível, senão com tarifa zero. A segunda coisa que eu acho que tem que pensar, então, a primeira, esse plano, esse projeto para convencer gregos e troianos. A segunda, tem que usar a tecnologia, não tem jeito aí. E essas tecnologias, como é a bilhetagem eletrônica, outros sistemas, a bilhetagem eletrônica, na minha opinião, foi a coisa mais importante do transporte público nesse milênio, aí, vamos dizer, aí, que ela começou a ser estruturada aí a partir de 2000, 2001, 2002 e assim por diante. Então, por quê? Porque permitiu fazer a estruturação, o planejamento, a organização do transporte público e permitiu estabelecer uma política tarifária que o usuário, obviamente, aderiu a essa política tarifária. No caso de São Paulo e de Campinas, foi o bilhete único, né? A reestruturação do sistema de transportes e a utilização, a criação do bilhete único e de todo o sistema de bilhetagem eletrônica que naqueles anos começavam a ser utilizados. E aí o que convenceu, no caso de São Paulo, a população? Você tinha em São Paulo mais ou menos 15 mil operadores aí do sistema alternativo. Foi feita uma licitação que nós ficamos, e na licitação ficou 6.300. Então, desses 15 mil, uma parte não conseguiram participar do processo, ou que ficaram fora da licitação, ou porque saíram do sistema, operavam ainda naquele período com as Kombis, aquelas Topics, Vans, e assim por diante, e exigia aí um nível de investimento maior. E foi feito o processo com muita turbulência, vamos dizer assim, mortes e tudo mais, mas ele, quando foi feito, no caso de São Paulo, a implantação, e de Campinas também, do bilhete único, que tinha uma tarifa única, temporal. São Paulo pagava a mesma, o alternativo cobrava a mesma tarifa. Campinas era 20 centavos a tarifa mais alta do que o sistema convencional e assim por diante. Quando você implanta o bilhete único, que tem uma tarifa única, independente dos deslocamentos, que não tem restrição no deslocamento, você pega um carro de um alternativo, do complementar, do seletivo, pega do sistema convencional de forma integrada, pagando uma única tarifa, num determinado tempo, obviamente você atrai o passageiro numa rede mais espraiada, que possa atender maior a população. Por isso que eu acho que o sistema alternativo, vamos chamar assim, estratégico, não é só para cobrir as greves, paralisações que acontecem do sistema convencional, às vezes cada ano em cidades, mas é porque eles podem chegar na ponta com esse processo. Terceiro lugar, eu acho que daí tem que pensar caso a caso de cada cidade o processo de regulamentação legal, né? O processo de licitação. Na cidade de São Paulo, nós tínhamos o sistema do sistema de transportes, a gente tinha 15 mil operadores, né? Operando de várias formas. Desses 15 mil, tinham regulamentado, credenciado na SP3 perto de 9 mil, 10 mil, e o resto era clandestino, que operava sem qualquer tipo de autorização. Quando a gente fez o processo de concessão do transporte público em 2003,
na cidade de São Paulo, a gente organizou o sistema alternativo, a cidade em áreas, o sistema estrutural e local, e os alternativos em cooperativas. E essas cooperativas estavam espalhadas, ou ficaram espalhadas, são até hoje, né? Não são mais cooperativas, são empresas, mas organizadas nas áreas operacionais e assim por diante. Então, desses 9.000 e poucos, eles se organizaram em 7.000, 6.300 vagas no sistema de licitação de São Paulo. Hoje, o sistema das antigas cooperativas, elas se tornaram empresas com sócios e já tem um novo contrato de concessão, inclusive, com elas. Naquele tempo, a gente fez um contrato de permissão com as cooperativas e um contrato de concessão com as empresas de ônibus. Hoje, de 2019 para cá, são contratos de concessão com todo mundo. Então, acho que cada cidade tem que buscar as alternativas da regulamentação ou por processo de licitação com concessão pública ou permissão. Tem característica do Tribunal de Contas de cada cidade. Hoje, a maioria estão exigindo que você faça processos licitatórios. Em Campinas, tinha a regulamentação, tinham 500 e poucos do sistema alternativo já regulamentados, contratados por permissão, e num processo de regularização de uma gestão anterior a que eu assumi, e o que nós fizemos foi organizar eles em cooperativas e tirar eles do sistema meio que informal, porque operavam só em determinados horários, em cima de linhas, então, que atrapalhavam um pouco a forma de organização. Então, a gente estabelecia todo o sistema de bilhetagem para incorporar e tudo mais. Quarto lugar, eu acho que tem que ter nós aí, que quem é gestor aí do transporte, tem que ter uma equipe capaz, que acredite no projeto, tenha um pouco de coragem, um pouco de ousadia, porque, no geral, o transporte e o trânsito, as pessoas não querem mexer. Qualquer mexidinha, a mobilidade urbana, uma rua que você muda de mão para fazer um binário é um tormento na vida do gestor público naquele primeiro período. Depois as coisas vão se assentando, e no início, como é o movimento das pessoas, são os deslocamentos das pessoas, é muito difícil pensar que qualquer mexidinha aí, um ponto de ônibus é um tormento para você escolher. O bar quer o ponto de ônibus, mas o morador não quer o ponto de ônibus, mas o morador mora próximo da esquina e o bar é no meio da quadra. Você tem que fazer preferencialmente a parada no cruzamento para aproveitar o tempo semafórico e assim por diante. Então é isso. E por fim, acho que tem que ter um pouco de sorte também, né? Porque nesse tormento aí que é a mobilidade urbana, eu acho que um pouco de sorte não faz mal a nenhum gestor público nesse processo. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que é um processo inevitável a incorporação nas cidades, ou porque é necessário para o transporte público, ou porque Ministério Público, Tribunal de Contas, começa a atormentar, exigir aí que seja dado uma forma legal aí, né, ao processo de operação aí do transporte. Sempre vem com mais ênfase esse processo quando acontece um acidente e assim por diante. E para dizer para o Jefferson, eu fiz, e para todos aí, muita pesquisa. No tempo de São Paulo, de Campinas, a gente fazia pesquisa de uma forma direta sobre tudo que é indicador e assim por diante. A população no transporte, e isso tem que ser considerado, a população no transporte público, ela não gosta do informal por um único motivo, ou talvez o principal motivo, que ela se sente insegura, ou porque o sistema não está regulamentado pela prefeitura, ou porque o motorista porque dirige um carro também menor, dirige de uma forma, vou chamar assim, um pouco mais arrojada do que o sistema convencional, que
tem vários instrumentos e assim por diante. Mas, por outro lado, a população tem uma identificação, um carinho com o sistema informal na maioria das cidades, né? Mesmo com essa sensação muito de insegurança, ela identifica o operador como uma pessoa próxima a ela, né? Da mesma classe social, às vezes do mesmo bairro, da mesma região, e que, de fato, tem um tratamento do peroeiro do operador do sistema alternativo com o usuário, na minha opinião, vou falar, mais carinhosa, mais jeitosa no trato. Então, quando você compara, aí sempre você encontra aí 4, 5 pontos de diferença aí na avaliação positiva nesses quesitos que eu aqui estou falando e negativa nesse particular. Por isso, também tem que formalizar, regulamentar, porque aí, obviamente, o sistema alternativo passa a tirar essa preocupação do usuário, que é a segurança. É mais ou menos isso. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada, Jefferson. Gerson, já estou confundindo Jefferson e Jefferson. Gerson, inclusive pela pontualidade, 15, 20 minutos aí. Isso que você falou da pessoalidade, a gente tem visto nas pesquisas que a gente tem feito, né, nas cidades com algumas cidades brasileiras, aparece muito essa pessoalidade. Porque o cara do informal é meu brother, porque eu gosto de andar com ele, né? Tem uma pessoalidade que o transporte público formal não tem, né? E que pode ser que é visto como muitas vezes como vantajoso para as pessoas. E no caso da insegurança é muito interessante notar que ela muitas vezes aparece às vezes do lado contrário que a gente tem visto, contrário a tudo que a gente tem visto na literatura, né, de que o transporte de fato é mais informal, porque não tem responsabilização dos operadores, né, ou muito baixa responsabilização dos operadores. A gente tem visto relatos de mulheres, daí que a Maria, que ajudou aqui também, participou dessa pesquisa, a gente tem visto relatos de mulheres que se sentem mais seguras no transporte informal por menos casos de assédio, menos casos de discriminação dentro do próprio transporte coletivo formal, né? Então, de fato, um transporte que tem seu papel no transporte. E é muito interessante como em São Paulo, em Campinas, vocês foram incorporando eles ao próprio sistema, né? Eu acho que isso... Eu tenho mais perguntas depois para você, mas antes vamos ouvir a experiência de BH, chamar aqui a Cláudia Aguiar e o Luiz Fernando Líbano, da Superintendência de Mobilidade Urbana, para falar um pouquinho sobre a experiência de lá. Eu vou compartilhar minha tela e daí vocês, por favor, me avisem quando for para ir passando os slides. Beleza. Bom, então vamos lá. Pode passar. O sistema suplementar, aí eu pus umas informações gerais sobre o que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Ele foi chamado Sistema Suplementar. O Líbano depois vai falar um pouco da relação pirueiros, que a gente tinha mais ou menos 500 placas autorizadas, né, a fazer esse transporte informal, só que isso cresceu demais, a gente viu que não dava conta, a gente precisava regulamentar o sistema. Então, a partir disso, a gente fez uma primeira licitação em 2001 para 300 permissões, e as particularidades dessas permissões é que eram pessoas físicas, cada pessoa um veículo, né? Cada pessoa uma permissão, um veículo. Tá? Então, no início foi uma coisa como era a nossa primeira situação desse tipo. A gente fez um primeiro regulamento e que muita coisa a gente foi aprendendo com o passar do tempo. Tá? Então, era um veículo por permissão, a exploração de serviço tinha que ser contínua e permanente. O começo foi em 2001 e ele estava previsto para 10 anos. Tá? Atualmente, são 26 linhas, são 290 permissões cadastradas e somente 250 realmente ativas hoje. Depois eu dou uma explicação mais para frente. Pode passar? Aí é um pouco da regulamentação. Então, teve um decreto
primeiramente, em 2001, depois foi feita a portaria 003, 007 e a 003 e depois a 10, que era com relação ao regulamento mesmo do sistema. Tá? Isso já foi feito, né, em 2003, 2006, 2008. Mas quando foi em 2006, nós já tivemos até alguns problemas de permissionários incapacitados ou que vieram a falecer. Aí foi a primeira regulamentação para uma transferência de titularidade. Tá? Eu estou passando assim, os pontos principais, gente. Tá? Bom, quando foi em 2010 que deveria terminar essa primeira licitação e a gente fazer uma nova, houve alguns problemas no município e acertou-se com o Ministério Público uma prorrogação dessas primeiras permissões. Essas primeiras permissões foram prorrogadas primeiramente até 2014, e a partir de 2014 a gente pensou então nessa nova licitação que veio a ser publicada em 2016. E aí o sistema foi sendo prorrogado ano a ano até que a gente pudesse entrar com os novos adjudicatários. Tá? Então, ao longo desse tempo, várias regulamentações foram sendo publicadas a fim de organizar o sistema. Foi tipo aquele arrumar o avião com ele em voo, sabe? Muita coisa para a gente era nova e a gente foi aprendendo e fazendo. Pode passar. Aí, em 2014, nós tivemos a suspensão do CGO e aí começamos a ter, aí em 2017, com a licitação já em andamento, né, nós tivemos aí uma lei municipal de transferência das permissões para algumas viúvas e descendentes de permissionários inválidos permanentemente e que depois tiveram que ser incorporados na nova licitação. Tá? Foi a Lei 11.046, de maio de 2017. Né? Em 2018, nós tivemos a homologação da concorrência pública e em 2019 nós tivemos essa transferência através de uma ADI, né, de um ato de inconstitucionalidade, decretada que essa lei era inconstitucional e, portanto, não se poderia mais fazer essas transferências. Foi acertado, então, com o Ministério Público e a Prefeitura de Belo Horizonte que aqueles que já tivessem alcançado toda a regulamentação, feito todo o processo e acolhido, eles continuariam no sistema, mas novos casos não seriam aceitos. Pode passar. Aí, agora, em 2023, né, a gente já funcionando com permissionários da nova licitação de 2016 e os beneficiários restantes da lei, que vieram da lei 11.046, que a gente chama Lei dos Beneficiários, né, foi publicado o regulamento já com a assunção da SUMOB ao serviço. Tá? Então, ele conta o novo regulamento com 17 capítulos, mas as coisas principais continuam. Pode passar. Que é o seguinte, o resumo são ônibus 22 lugares, pode-se carregar pessoas em pé, no máximo 5 pessoas por metro quadrado, veículos, todos eles com acessibilidade, então hoje 100% da frota é acessível, todas com elevador, tá? Quadro de horário e itinerário definido pelo poder público. O quadro de horário e o itinerário podem ter propostas dos permissionários, mas a definição é sempre do poder público, tá? Com a ajuda, inclusive, das CRTTs, que são as Comissões Regionais de Transporte e Trânsito. Ele tem bilhetagem eletrônica desde 2005, foi implantada a bilhetagem eletrônica no sistema, tá?
ele tem o CITGIS, que é um monitoramento via satélite, e todos os PEDs, pontos, né, de embarque e desembarque, cadastrados e definidos nos principais corredores, sendo que em vias locais, nos bairros, o veículo está autorizado a parar em qualquer local da via, desde que não interfira no trânsito, ou seja, desde que não infrinja as leis de trânsito, né? Ou seja, ele não pode parar nos cruzamentos, em pontes, enfim, tudo o que no Código de Trânsito é proibido, o suplementar não pode passar. E dentro da empresa ficou definido que a extinção e criação de linhas fica a cargo da gerência de estudos e programação, e nossa, que era da GECOP também, auxiliava, porque a gente sabia, o quadro de horário e itinerário, com a gerência de subprogramação e as gerências de ação regional, tá? A criação de alteração de postos de embarque das gerências de ação regional. A fiscalização, ela se divide em duas, tanto as das gerências de ação regionais, quanto as nossas administrativas do GECOP. Pode passar. Ô, Tainá, me avisa, por favor, se eu tiver, tá? Porque lembrando que tem o Libano ainda para falar. Bom, o sistema de gestão, gente, é um sistema criado para fazer o cadastro do sistema, né? E nós temos também o CITGIS, que é do Transup, do consórcio Transup Sindipaldes, e que nos é dada a autorização para consultas, né? E temos ainda um sistema de apuração que chamamos de BH23. Todo o sistema BH23 é ligado ao suplementar. Pode passar. Então, o local de operação do sistema é isso. Regiões de restrição convencional, ou seja, alguns locais que, por serem vias estreitas, alguma coisa assim, o convencional não consegue atender. Ou a questão também da demanda, tá? Não é suficiente para manter o custo de uma linha convencional, tá? Que seriam os requisitos técnicos e econômicos. E ainda nós proibimos o nosso suplementar de concorrer com o convencional dentro do limite da Avenida do Contorno, toda a Avenida do Contorno, ele não pode entrar. Tá? Ele liga muito bairro a bairro, alguns ligam regionais a regionais, mas sempre passando por fora do perímetro dessa Avenida do Contorno, que circunda toda a área central de Belo Horizonte. O resumo da configuração é uns 22 lugares, vida útil de 7 anos, todos com acessibilidade, né? Pode passar. Cláudia, só para você pedir para avisar, você deu 10 minutos, daí para você se Tá. organizar. Não, beleza. Aí, não, esse aqui pode passar também. Aqui já está acabando, então. Eu quero que você passe até... Essa aqui seria a rede configurada. Pode passar. Então, você pode ver que fora a contorno, né? Ele está em toda coisa. Pode passar também. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2001, quando ele foi criado, essa expectativa, 3 mil passageiros por linha por dia útil, 1.650.000 passageiros pagantes por mês. Em 2015, nós já tínhamos ultrapassado e muito esses valores. Tá? Pode passar. Aqui é a questão da vistoria, que depende, né, da idade do veículo. Pode passar. Pode passar isso também, que aí são mais dados, coisa. Eu quero que chegue... Não, pode passar, pode passar. Isso, pode passar. Eu quero uma tabelinha final, pode passar também. Isso aí são as fiscalizações. Aqui o número de... Não, pode passar. Aqui, volta só um, por favor. Aqui é a evolução da frota, igual o nosso palestrante lá de Campinas disse, né? A gente começou aqui, tinha uma Kombi, várias Ducatos e ônibus e veículos menores, mas já entraram na época veículos de uma porta, que eram aqueles Volares A8, e hoje evoluímos para veículos 2 portas, todos eles com acessibilidade. Pode passar. E aí, por fim, gente, só deixando claro para vocês hoje aqui, como que está hoje o nosso sistema. Nós temos, quando eu falo em permissões ativas,
aqueles veículos que hoje estão em operação efetiva no sistema, 250, porque um outro dia foi para a oficina. Então, hoje nós temos 250 veículos. Alguns em abandono, então a gente tem esse controle todo de como que ele está, onde que está, o que aconteceu com as permissões de 2001 e 2016. Tá? Eu paro por aqui para deixar o Libânio pelo menos falar em uns 5 minutinhos. Obrigada. Cláudia, Libânio, você consegue falar agora? Eu acho que sim. Estão escutando? Agora sim, desculpa, perfeito. Aí foi o outro microfone que sagou. Serei muito breve. Eu tinha dividido gente, um bom dia a todos. Nós tínhamos dividido em 2 etapas, ou seja, até a primeira licitação, o que aconteceu e a partir daí o que a Cláudia falou. O que eu queria chamar a atenção é que de 99 a 2001, o centro de Belo Horizonte virou um caos. Então, nós tínhamos aí mais de 1.000 pirueiros na cidade, o centro da cidade não andava, nós tínhamos Kombi espalhado pelo centro inteiro, era um caos, um verdadeiro caos. E o mais sério é que nós tínhamos mais de 2.000 liminares, ou seja, tinha um juiz que dava uma liminar sem o mínimo critério, então, quando nós abordávamos, né? E esse cara parava em cima de passeio, local proibido, e tinha determinadas liminares que autorizavam isso. Então, foi um problema muito difícil de sanar, foi uma fase bem complicada. E nós tínhamos um outro juiz que alegava o seguinte: eu dou liminar porque a BH Trans, na época, ela não atende o usuário de forma integral. Então, tem determinados itinerários de pirueiros que não é atendido pelo transporte da cidade. E foi uma chave que nós achamos. Então, nós desenvolvemos um projeto do suplementar, né, criando essas linhas em cima das linhas dos antigos pirueiros, e foi aí que saiu uma terceira ação, né? O juiz veio e falou assim: ó, acabou o transporte suplementar. Vocês não lembram, só tem gente nova aí, mas em 2001 houve um caos no centro de Belo Horizonte, inclusive assim, com mais de centenas de Kombi apreendidas, levado para o pátio, teve bomba de gás lacrimogênea, a cidade parou toda, foi um caos a cidade. E a partir daí, quando saiu essa terceira ação que esse juiz deu, foi aí que as coisas começaram a acalmar e que a BH Trans desenvolveu esse projeto e fez a primeira licitação, ir para 300 permissionários. E foi muito interessante, e também foi uma forma de desarticular isso, porque eles eram muito articulados. Tinha pessoal do Brasil inteiro fazendo piragem aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, o Norte, o Nordeste, todo mundo, todos os cantos. Então, quando nós fizemos a licitação, grande parte dos permissionários, que era para pessoa física, não podia ser pessoa jurídica, eram pirueiros. E tinham presidentes de associação lá dos pirueiros que passaram nessa licitação. Então, isso ajudou a desarticular eles não acreditavam nisso. E quando viram que tinha presidente de associação já com carrinho, rodando itinerários, o negócio funcionou. Então, é isso. Então, assim, foi um momento muito difícil nessa primeira fase, muito complicado. Assim, na época, eu era supervisor da área, e assim, nós trabalhávamos em campo com muita dificuldade, com agressão, com um pirueiro carregando droga, arma de fogo. Então, foi um momento muito difícil. Passamos essa fase, veio a primeira licitação, o Jefferson aí vai dar continuidade nessa fala, que ele vivenciou isso aí já como permissionário também. Então, seria isso, né? Essas 2 fases, que até a primeira licitação foi um momento muito difícil, foram 2 anos que a cidade passou assim, porque quando você fala em pirueiro, realmente ele faz uma complementação no serviço, só que ele só faz no horário de pico, que é o horário que dá dinheiro para ele, porque o usuário, quando precisa fora do pico, não tem nenhum pirueiro, nenhum, porque não dá grana. Então, a realidade é essa. Então, foi a partir daí, né, desse juiz, né, a gente lembra até dos nomes, mas que ele falou assim: se acontecer, eu vou dar uma liminar. E foi uma ação muito precisa que conseguimos aí fazer um controle mais efetivo do sistema. Era isso. Obrigado aí, gente. Desculpa aí mais uma vez que o outro microfone já não estava funcionando.
Imagina, obrigada, Luiz. Essas coisas acontecem, tecnologias, né? Vou passar então para o Gazola e para a Ingrid, porque, pelo que a Cláudia falou e o Luiz também, é em torno de 250 permissionários que se organizam a partir de uma associação, né? A partir da Transupli. Então, acho que é super bacana ter essa visão também. Jefferson, com você, por favor. Obrigado, Tainá. Agradeço pelo convite, a honra para participar aqui e tentar transmitir nossa experiência aí para todos que estão presentes. O nosso tempo está bem curtinho, você vai ter que dar uma folguinha só para tentar a gente não ficar sem passar informação. Já foi dito bastante coisa pela Cláudia, a gente preparou um material também que a Ingrid vai apresentar, a gente vai tentar ser rápido. Eu queria só dizer, agradecer ao Gerson por ter me citado aí, e a gente realmente luta desde 2001. Eu sou permissionário desde essa época, hoje estou presidente do consórcio Transupli. Nós temos aqui a representação não só pelo consórcio, mas pelo nosso sindicato, Sindipautras, e pela cooperativa Coopetrans. Eu participei ao longo desse período aí da direção das 3 entidades, e hoje eu estou só mesmo no consórcio. E realmente o início foi esse tumulto todo. Nós vamos mostrar aí, inclusive, imagem dessa situação que o Libânio falou aí. E na verdade, assim, foi feito através de um decreto, né, a criação do suplementar, justamente para poder eliminar as emissões de liminares que eram feitas conforme o Libânio falou. A verdade é que não acreditavam, isso é o nosso pensamento, não acreditavam que a gente conseguiria, com a regulamentação, a gente iria ter regras e não iriam conseguir, durante um período grande, cumprir isso e ter vida longa. Hoje nós somos com 23 anos de operação, graças a Deus, com grandes evoluções e procurando cada vez mais buscar a excelência. Em 2010 foi feita uma pesquisa, foi citado aí, de satisfação do suplementar. Uma empresa de pesquisa fez esse trabalho para nós e o resultado foi assim, fantástico. O Gerson citou sobre isso e foi muito importante para nós, para dar continuidade. Então é isso. Hoje a gente agradece também ao Ministério das Cidades, que está com um projeto de lei, né, justamente do marco legal do transporte público, que nós estamos inseridos nele, graças a Deus, temos representantes lá, e isso vai trazer realmente uma situação de continuidade da nossa atividade. Eu creio que isso vai ser muito importante. Ingrid, por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a regularização do transporte alternativo, o transporte suplementar aqui de Belo Horizonte, né? Então, aqui um pouco da estruturação da apresentação, a gente vai passar por todos esses tópicos, né? Um pouquinho de como começou, o processo de regularização e todas as etapas, né? Então, como já falado pela Cláudia e pelo Libano, foi um processo de muita conturbação, né? Muitas manifestações em 2001, oriundo dos pirueiros, né? Então, foi um processo um pouco difícil de se administrar, e aí já passou por todas essas adaptações já faladas, e eu não vou repetir as informações, senão fica muito redundante, né? Vou tentar ser um pouco mais breve. E aí o processo licitatório começou em 2001, com 300 permissionários e 39 linhas, né? E aí teve início as operações com 295 permissões e 29 linhas. Atualmente, no ano de 2023, nós temos 251 permissões ativas e elas são distribuídas em 26 linhas, né? Então, o transporte ele é composto por linhas experimentais e circulares, né? E nós temos essas restrições, como já falado pela Cláudia, e uma restrição em específico que não pode circular no entorno da Avenida do Contorno, né? E aí, os importantes passos na primeira licitação de 2001 foi a criação da Coopetrans, né, a nossa cooperativa, e do Sindipautras em 2002, né, porque a gente precisava de uma representação dos permissionários. E aí, em 2005, foi implantado a bilhetagem eletrônica, né, que foi um grande marco para o nosso sistema,
por ter todo o processo computado e ter uma formalidade com o processo de bilhetagem eletrônica. Em 2011, né, o Sindipautras assumiu a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica, gerindo, né, dinamizando alguns processos. E aí tivemos a segunda licitação em 2016, e aí teve todos os desdobramentos. Em 2019, tivemos muitas ações, e 2019 foi a criação do consórcio Transul. Tivemos também as eleições, né, do líder do consórcio para estar tendo um representante legal, e aí foi implantado também a remuneração por regime de câmara de compensação, né? Era uma obrigatoriedade editalícia, então foi um processo de todo desenvolvimento, adaptação, né? Muitas reuniões para conseguir explicar como que seria o processo de câmara de compensação. E aí, nesses desdobramentos, teve muitas discussões, né, com o poder público, sempre reuniões a fim de estar alinhando todos os processos. E aí, nós estamos distribuídos, né, Assembleia Geral dos Permissionários, temos as 3 entidades, né, o consórcio Transup, que ele é responsável pelo operacional e o financeiro, a nossa cooperativa, a Copetrans, que ela também é responsável pelo fornecimento de serviços e insumos de toda a cooperativa, e o Sindipautras, né, que é a representação jurídica e política de toda a Assembleia. Nossa rede atual aqui, com o mapa de Belo Horizonte, né, todas as regionais, nós temos 26 linhas ativas, com 691 quilômetros de cobertura de atendimento para os nossos usuários e 251 permissionários ativos. E aí, sobre os desdobramentos atuais e, né, as próximas discussões e tudo, nós temos como uma ampliação das garagens via cooperativa, Copetrans, no intuito de oferecer um melhor custo-benefícios para os permissionários, né? Manutenções periódicas com mais regularidade, tanto os valores também oferecido pela cooperativa, né? Temos a isenção do ICMS do diesel, então tem muitas vantagens através da cooperativa, e aí sempre estamos em grandes discussões a fim de melhorar esse custo-benefício para os permissionários. E aí, uma discussão muito recente, né, que está na mídia e tudo, acompanhando, é o direito de subsídio municipal para a garantia da operação, né, porque o sistema, ele tem os seus custos e, enfim. E tivemos, né, como em todo o Brasil, as fases do Covid, e aí isso impactou diretamente no transporte suplementar também. E aí, no período mais grave da pandemia, a Prefeitura de Belo Horizonte, de forma paliativa, antecipou a compra de Vale Transportes, né, no intuito de estabilizar essa fase pandêmica, e de título de empréstimo, um montante de 17,3 milhões, que está sendo devolvido em parcelas mensais desde agosto de 2020. E aqui algumas leis, né, que referente ao subsídio, está em tramitação, né, a PL 538 de 2023, e aí nós estamos acompanhando através da Câmara para ter esse direito, né, do subsídio. E aí eu vou tratar um pouquinho do cenário operacional, né, tratando um pouco de números, nossas estatísticas, e aí nós temos, né, um levantamento desde 2019 até 2022 da média de viagens realizadas ao ano. Então, no ano de 2019, 45.980 viagens. 2020, 34.225 viagens. Isso realizados ao ano por mês, tá bom, gente? Ficou um pouquinho subjetivo aqui, mas por mês. E aí, quando tratamos, né, da fase pandêmica para o ano de 2020, nós temos um decréscimo de 25,6%. 2021, onde houve a reabertura, aquelas fases, né, o abre e fecha de Belo Horizonte, conseguiu, né, manter um pouquinho estável em 5%. Já em 2022, 37.478 viagens, e manteve ali em 4,3% positivo.
Aqui o nosso histórico da frota veicular, né, desde os anos de 2019 a 2022. E aqui a média de passageiros transportados ao ano. Nós temos, né, a mesma análise, né, a abertura e fechamento do comércio. Então, nós temos o decréscimo e depois foi aumentando gradativamente. Aqui o nosso IPK também, no mesmo raciocínio, que a abertura ela teve esse decréscimo alarmante, depois nós fomos conseguindo estabilizar a média quilometragem ao ano, né, da quilometragem, e o histórico da receita tarifária, né, nossos apanhados geral do ano 2019 a 2022. E o caminhos para o futuro, né, é uma constante discussão, né, muitas melhorias a serem feitas, mas principalmente buscar o equilíbrio econômico financeiro entre os permissionários, né, reduzir os efeitos da integração tarifária operacional, viabilizar uma melhor gestão monetária do sistema e permitir a continuidade de linhas deficitárias, porque no sistema nós temos linhas superavitárias e deficitárias e a gente tem que conseguir manter esse equilíbrio. E aí eu fecho a nossa apresentação agradecendo a compreensão de todos, né, a atenção de todos, aqui nossos contribuintes para essa apresentação. Obrigada. Obrigada pela participação de BH, as 4 pessoas que falaram, e já vou passar para o Diego. Só um pouquinho. Eu queria dizer o seguinte, lamentamos muito que nessa segunda licitação a gente não conseguiu que o poder público entendesse a importância que o Gerson falou, de ampliar a quantidade de oferta de carros para a população do suplementar. E outra, falar que esse tipo de serviço, né, é um dos maiores divisores de renda no Brasil e que poderia ser melhor explorado. Um abraço, obrigado por tudo aí. Obrigada, Gazola. Passar então para a fala do Diego, falar um pouquinho sobre a experiência do Rio. Diego, acredito que você já consegue compartilhar sua tela. Tá bom, deixa eu... Acho que é essa daqui. Tudo certo? Sim, já conseguimos ver. Maravilha. Bom dia a todos. Então, vou tentar ser breve aqui na explicação, na apresentação sobre o modelo do Rio de Janeiro. Antes de tudo, agradecer aí o convite da FNP, em nome da Prefeitura do Rio de Janeiro, em nome da Secretaria Municipal de Transportes. A gente está sempre aberto a essa troca de experiências. Antes de tudo, vou dar um contexto aqui sobre o que a gente está falando do Rio de Janeiro, né? Uma cidade metropolitana. A gente está falando de uma cidade de 6,2 milhões de habitantes hoje, né? Com os dados recentes do censo. Uma densidade demográfica muito alta, e eu coloquei esse mapa aqui do lado, para a gente entender que, além da densidade da área total, a gente tem uma densidade relativa, né? A gente tem muita área natural. A gente sempre brinca que aqui no Rio a gente está espremido entre o mar e a montanha, né? Então, a densidade de onde as pessoas moram, a densidade de fato, ela é muito maior do que só a densidade territorial da cidade como um todo. Então, isso é importante para a gente entender a importância do transporte complementar na capilaridade ao acesso aos modos de transporte, seja metrô, seja BRT, seja os demais modos de transporte, dada a configuração geográfica que o Rio de Janeiro tem, né? Um índice que é o PNT, né, o People Near Transit, que é um índice que o ITDP criou, que mais ou menos ele configura a quantidade, o percentual de pessoas da população da cidade próximas a uma estação de média e alta capacidade de transporte, por exemplo, BRT, metrô, trens, e no Rio a gente está falando de 35%. Comparativamente com outras cidades, é um índice até alto. A gente tem um nível da população que mora perto de estações, mas ainda assim é muito abaixo de toda a população. Isso é importante também para a gente entender a participação do transporte complementar na alimentação dos modos de média e alta capacidade. Aqui embaixo tem uma tabela do nosso número de passageiros transportados por dia, né, uma média de 2002, do ano passado. Então, na última coluna, que é o que a gente chama STPL, eu vou falar um pouco melhor sobre essas siglas, mas a gente vê que o modo por van
é responsável por um percentual muito grande da população transportada na cidade, né? Claro que o ônibus ainda é o principal, com quase 2 milhões de pessoas transportadas por dia, mas a van, 429 mil, já está acima do BRT, né, que é hoje um dos grandes modos de transporte do Rio de Janeiro, com 3 corredores em operação, mas próximo também do metrô, que hoje, após a pandemia, a gente está com 588 mil passageiros dia. Aqui eu trouxe só os modos que operam dentro da cidade, né? A gente tem também os trens da Supervia, tem as barcas que ligam a região metropolitana, a região leste, mas só para a gente entender, dentro do contexto municipal, a importância do sistema de vans, do sistema de transporte complementar. Para tentar explicar um pouco, a gente tem 3 sistemas de transporte complementar hoje no Rio de Janeiro. O maior hoje é o que a gente chama de STPL, que é o Serviço de Transporte Público Local, que ele tem uma função complementar ao sistema convencional de ônibus, né? Então, ele complementa algumas áreas onde o ônibus ainda não atende. Trabalha geralmente com vans, né, veículo tipo van de até 20 passageiros, e hoje no cadastro a gente está com 150 linhas e uma previsão de até 2.287 veículos na frota. A gente fala aqui previsto porque a gente está no processo de prova de vida para verificar, isso são a quantidade de vagas, né? Então a gente está fazendo uma atualização do cadastro para ver quantos permissionários estão de fato ocupando essas vagas previstas no sistema STPL hoje. Além disso, no Rio a gente tem o STPC, que a gente chama carinhosamente de cabritinho, que é aquele sistema geralmente que opera por Kombi, que ele opera nas comunidades, nos morros, né? Como eu falei, isso é uma característica muito grande do Rio, então a gente tem muita comunidade de difícil acesso, vias muito estreitas, então historicamente é onde o STPC, o cabritinho, opera, geralmente com Kombi de 8 a 16 passageiros. Em termos de rede, hoje a gente está falando de 113 linhas, com 612 autorizatários e uma frota já operante de 276 veículos desse tipo. E o terceiro, que na verdade é o primeiro, é o TEC, que foi o primeiro sistema de transporte complementar que foi regulamentado no Rio de Janeiro, assim como as outras cidades, mais ou menos na mesma época, ali de 2001, 2002, né, quando a gente teve esse boom de transporte informal, né, que se tornou um problema muito grave no começo da década, do século e do milênio. Então a gente teve a necessidade de fazer uma primeira regulamentação e surgiu o TEC, que também tem ainda, né, porque ele ainda faz parte desse modelo de transporte complementar, um atendimento a áreas onde o transporte convencional por ônibus não atendia por diversos fatores, né? Então, entrando no detalhe de cada sistema desse que eu falei, primeiro falando do TEC, né, que foi o primeiro a ser criado, ele é regulamentado por um termo de permissão, então a gente fala de permissionários como pessoas físicas em caráter precário, ou seja, isso pode, não tem um termo, isso pode ser revogado pelo poder concedente ou pelo permissionário também a qualquer tempo. Ele não pode ter contratos de concessão e prestação com outros tipos de transporte público, e em relação aos veículos, né, que podem operar por Kombi ou van, eles são obrigados a fazer até 3 vistorias anuais, e hoje, como a Kombi principalmente não é mais fabricada, né, apesar de que agora está surgindo a nova Kombi, mas teve uma pausa de produção desse veículo aqui no Brasil, desde 2009, todo veículo a partir de 2009 ele pode operar por tempo indeterminado. Para a criação de linhas, né, falando da rede desse sistema. Originalmente, esse sistema ele não previa itinerários e parâmetros operacionais definidos, era uma bacia onde ele poderia operar, mas não necessariamente com itinerário definido, só que a partir da criação do STPL, que eu vou falar acho que no próximo slide, o TEC começa a ser impedido de operar nesses itinerários, né? Então, na verdade, o processo que a gente vem trabalhando aqui no Rio de Janeiro é de substituição do TEC pelo STPL, que é um sistema um pouco mais formal e controlado. Falando então do STPL, que é o Serviço de Transporte Público Local, ele tem uma natureza complementar ao serviço convencional por ônibus, né? E ele faz prioritariamente as ligações intrabairros, mais ou menos como foi falado ali em BH, e alguns interbairros também, mas ele não faz ligações diametrais, centrais, radiais, ele é uma ligação muito local, né? Pela própria característica dele. A regulamentação dele, né, também é por caráter precário, permissão, só que é decorrente de um processo licitatório. Ou seja, a prefeitura define bacias ou lote de linhas para a licitação, e aí os interessados na licitação podem operar a partir disso.
Cada permissionário pode indicar até 2 motoristas auxiliares, né, por linha, que são previamente cadastrados na secretaria. Eles têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, tem uma revisão contratual disso. Atualmente, eles são remunerados somente pela tarifa paga do passageiro, não existe nenhum tipo de subsídio previsto nesse tipo de contrato. E o prazo máximo do contrato, bem como a vida útil máxima dos veículos regulamentados, é igual a 10 anos. Então, depois de 10 anos, acaba-se a concessão para esse permissionário. Em relação à rede, como eu falei, a licitação é feita por lote de linhas, a alteração de itinerário, acho que isso é uma grande novidade que a atual gestão trouxe. A gente definiu uma regulamentação, uma resolução e uma nota técnica da Secretaria, indicando critérios para alteração de linhas, porque um dos principais problemas que a gente tem com esse modo de transporte no Rio de Janeiro é a competição com ônibus, né? Então, sobreposição de itinerários, até a própria informalidade na operação dos itinerários, isso gera um problema muito grande de competição por passageiro com ônibus. Então, a gente definiu regras bem definidas para alterações dos itinerários previamente licitados, nas quais a alteração não pode exceder 30% do itinerário atual, né? Então, em termos de quilometragem, e após essa alteração, a sobreposição máxima da linha de STPL com a linha de ônibus e vice-versa, ela não pode ser superior a 50%. Como a gente tem aqui um sistema de BRT também muito grande, que a ideia do STPL também é alimentar o BRT, mas a sobreposição ela não pode ser maior do que 3 estações consecutivas, né? Então, ele não pode ficar sobrepondo os corredores de BRT, tendo uma competição com esse tipo de transporte que tem uma característica técnica totalmente diferente. O terceiro modo, como eu falei, é o STPC, que é o Serviço de Transporte Passageiro Comunitário, nosso famoso cabritinho, que ele atende locais de difícil acesso, comunidades, morros, vias mais estreitas, enfim, interligando essas comunidades ao sistema convencional, tanto ao ônibus convencional como estações de metrô, estações que estejam próximas de BRT, próximas a essas comunidades. Da mesma forma, uma autorização, aqui a gente não está falando de licitação, né? A pessoa interessada ela pede uma autorização para operar naquela linha ao poder concedente, de acordo com o número de vagas que a gente calcula. Também não pode ter nenhum contrato de concessão ou permissão para prestação de serviço em outro transporte público, ele tem que ser exclusivo daquele modo. E aqui, como a gente fala majoritariamente de veículos de Kombi, a gente também tem essa exigência de 2 vistorias anuais, mas todo veículo, a partir de 2009, ele não tem mais uma vida útil máxima, né? Ele está podendo operar por tempo indeterminado. E, ano passado, 2022, a gente lançou um novo código disciplinar, atualizando todo o regramento de punição, enfim, de fiscalização em relação a esse tipo de transporte. Quanto à criação de linhas, falando da rede, então, a gente tem linhas, são 2 tipos de linhas que a gente cria, né, que a gente tem nessa rede, ou seja por itinerário ou por perímetro. Então, algumas comunidades, como tem uma capilaridade viária muito grande, a gente não tem um itinerário definido para esse modelo, ele pode operar em todo o logradouro dentro daquele perímetro da comunidade. Já algumas linhas a gente tem definido por itinerário claro. A frota máxima, que é aquilo que limita o número de autorizatários por linha, ela é calculada pelo poder concedente, a partir dos parâmetros operacionais, de velocidade que a gente tem, definido um intervalo mínimo de 5 minutos. Então, a partir desse intervalo mínimo, a gente calcula o número de vagas que cada linha pode ter dentro do STPC. Integração tarifária. Então, todos esses 3 modelos, eles têm a mesma tarifa modal que o serviço convencional, que hoje está em 4,30, né? Foi atualizado em janeiro desse ano. Todos eles devem possuir o validador eletrônico, como o Gerson falou no começo, isso é fundamental para a gente integrar a rede, né? O surgimento da bilhetagem eletrônica foi um grande diferencial no transporte público. Hoje, no Rio de Janeiro, acho que é bom salientar, a gente fez uma concessão exclusiva do sistema de bilhetagem, né? Então, antes a gente tinha o sistema de bilhetagem concedido junto com a operação de ônibus, né? Faz parte do mesmo contrato. Então, o operador de ônibus, né, os concessionários do serviço de ônibus, eles também tinham direito à exploração da bilhetagem, que era feito pela Riocard. Já nessa gestão, a gente fez uma nova concessão, a gente tirou isso do contrato de concessão dos ônibus, a parte de bilhetagem, fez uma concessão exclusiva com um operador totalmente
alheio aos operadores de ônibus, então é um novo player que está participando agora do sistema de transporte, e no qual a arrecadação tarifária fica toda com a prefeitura e a distribuição é feita através de uma câmara de compensação tarifária. Isso dá muito mais segurança, capacidade até fiscalizatória da arrecadação tarifária do sistema, e isso é importante também para o sistema complementar. Em termos de integração tarifária, a integração dos sistemas complementares com o sistema de ônibus convencional corresponde a uma tarifa única, né, de R$ 4,30. Então, se você pegar uma van e integrar com o ônibus, você vai pagar R$ 4,30 numa viagem unidirecional. E com o sistema metroviário, que também a gente tem uma gama de linhas que integram com o metrô, é uma tarifa de R$ 7,85. Isso corresponde a um desconto de R$ 3,35 se a gente somasse as duas tarifas modais de cada um. Por fim, então, falando das nossas lições aprendidas e os desafios, eu acho que como lição de todo esse processo, desde o começo dos anos 2000 até hoje, a regulamentação e uma atualização cadastral constante é fundamental para tornar o sistema integrado, eficiente, evitar maiores sobreposições, maiores ineficiências no sistema, maior competição desnecessária. Então, a gente está constantemente atualizando o nosso regramento do transporte complementar, fazendo atualizações de veículos, de permissionários, prova de vida, para a gente ter esse cadastro atualizado constantemente. E, mais recentemente, a gente definiu parâmetros técnicos muito claros para a criação ou alteração de linhas, ou seja, todo pedido de alteração da rede desse sistema, agora ele tem critérios bastante claros em termos de sobreposição, parâmetros de intervalo, velocidade, que ficam muito claros aos operadores. Isso reduz muito a influência exógena, para deixar claro, por exemplo, a influência de vereadores, enfim, algum tipo de lobby que pode ocorrer nesse sistema. Então, como a gente tem um regramento muito mais definido e claro, isso facilita muito a parte de planejamento da secretaria. Mas temos muitos desafios atuais, né? A gente não está no melhor dos mundos ainda. Eu acho que o principal hoje para a gente é uma capacidade de monitoramento e fiscalização quanto ao cumprimento do itinerário. A gente tem uma dificuldade ainda de exigência e cobrança de que o GPS desses veículos estejam ligados, estejam instalados e emitam sinais para a secretaria para a gente identificar que o veículo está naquela rota, porque a gente sabe que hoje muitos dos veículos operam integralmente ou em grande parte de linhas de ônibus, fazendo uma competição direta com esse tipo de sistema. A fiscalização para o cumprimento do dever de gratuidades, a gente sabe que, apesar de serem obrigados a aceitar até 2 gratuidades por veículo, muitos dos permissionários não aceitam a gratuidade, justamente como eles são remunerados exclusivamente pela tarifa. A gratuidade, seja o estudante, o idoso, não reverte em receita para esse permissionário, apesar de ser uma obrigação. Então, o estudante chega lá com cartão de gratuidade, ele é recusado, né? Então, a gente tem ainda uma dificuldade de fiscalizar em loco, na rua, e obrigar a aceitação do operador para essas gratuidades. E o fundamental que está relacionado a tudo isso hoje é quanto ao futuro do modelo de financiamento do transporte complementar. Estava vendo que em BH a gente já está rolando uma grande discussão bastante avançada sobre subsídio ao transporte complementar também, mas no Rio de Janeiro é um problema muito sério ainda, né? Já desde o ano passado a gente criou um modelo de subsídio ao ônibus, que antes a gente não tinha. Então, já faz um ano que a gente está subsidiando a quilometragem rodada através de um método que a gente criou no Rio de Janeiro, relacionado ao IRK, né, que é mais ou menos o IPK relacionado à receita, mas isso não se aplica ao transporte complementar, até pela própria natureza e relação que a gente sabe que alguns permissionários acabam tendo, por exemplo, com milícias e, enfim, forças não estatais, que seria um problema muito grande a gente estar colocando dinheiro público nesse tipo de serviço no modelo que ele opera hoje. Então, a gente está discutindo discussões internas sobre como trazer um modelo de subsídio que a gente já entende que também é necessário, porque senão acaba ocorrendo o que já foi falado de operação somente nas linhas onde tem demanda, somente nos horários onde tem demanda, e a gente sabe que o transporte está muito relacionado, a qualidade do transporte está muito relacionada à regularidade e à confiança nele. Então, acho que esses são os grandes desafios que a gente tem no Rio de Janeiro hoje quanto a esse transporte, mas ao longo desses 20 anos a gente já deu grandes passos em termos de regulamentação. Acho que é isso, e aí acho que a gente fica aberto aí para as perguntas e a discussão final. Obrigado, Tainá.
Muito obrigada, Diego. Muito obrigada a todas e todos que falaram aqui. Agora eu queria abrir para algumas perguntas. Vocês podem fazer essa pergunta vocês mesmos aqui falando. É só levantar a mão, para quem não sabe como fazer isso. Aí em reações, tem um reactions ou reações, e daí tem um raise hand ou levantar a mão. Vocês podem levantar, assim a gente já abre as inscrições, ou então mandando aqui no chat. Eu já vi que a Débora está inscrita, acho que talvez fazer alguns blocos de pergunta. Eu vou fazer uma primeira e daí a gente já junta com a da Débora. Uma das coisas que ficou muito clara nas 3 apresentações foi a questão da bilhetagem eletrônica, né? Então, acho que só a importância do controle, de fato, da arrecadação e da gestão financeira dos serviços, né? Mas eu tenho uma pergunta especificamente para São Paulo, né? Campinas e São Paulo, e para BH, que eu acho que é interessante, que as 2 estratégias, ou as 3 estratégias, voltaram para a organização de serviços em cooperativas ou em organizações, né? Associações e tal. Se teve algum estímulo do poder público para que os permissionários ou os operadores criassem essas cooperativas, foi uma exigência nos processos licitatórios, ou se foi a partir de diálogos, enfim, queria saber um pouco mais sobre isso. E no caso do Diego, eu vi que você falou do STPL, do STPC, como importante sistema de transporte para áreas que não são bem servidas pelo transporte público convencional, né? E você falou dos itinerários, que são linhas fixas. Mas eu queria saber um pouco da tabela horária, se vocês têm alguma discussão para evitar o que o próprio Libânio comentou, de que o transporte alternativo, em geral, atende o pico, que é quando tem mais demanda. Como garantir que esses serviços também atendam a população fora do pico, né? Para outras atividades que não trabalho, que não... essas atividades que são concentradas de manhã e à noite, né? Só queria que vocês ficassem com essas perguntas. Já vou abrir para a Débora e também para quem mais quiser fazer a pergunta, a gente responde em bloco. Débora. Bom dia. Vocês estão me escutando? Não sei se está dando para ouvir. Então, sim. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Débora, eu sou uma figurinha aí um pouco marcada em Belo Horizonte por estudar o transporte suplementar. Trabalhei durante os anos no consórcio Transup e agora eu estou dedicada ao meu mestrado em estudar a transição assim, de regulamentos de transporte suplementar aqui em Belo Horizonte. E para isso eu estou fazendo um comparativo com outras cidades assim, do mesmo porte, ou que as características se pareçam assim, com Belo Horizonte, para saber o ponto em comum entre o transporte suplementar e os outros sistemas de baixa capacidade. E eu fiquei interessada em saber, principalmente, sobre a integração tarifária. Assim, eu vi que no Rio essa integração é bem presente. Eu ia até fazer essa pergunta antes do Diego falar da integração tarifária no Rio de Janeiro. E uma coisa que em Belo Horizonte assim, é uma luta dos permissionários há muitos anos, assim, sobre a discussão da integração tarifária, porque, apesar de ser um sistema antigo, um sistema bem fundamentado, é um sistema à parte do sistema convencional, e por mais que esteja avançando na questão do subsídio, a bilhetagem eletrônica ela é separada e administrada pela concessão do transporte público. E aí eu queria saber de São Paulo, assim, como que é a questão da integração tarifária, se existe, se o sistema ele é financiado pela bilhetagem, pela todo passageiro equivalente, ou se tem algum aporte de subsídio, assim, eu queria entender mais, e principalmente pelo número, né, de permissionários. Hoje eu vi que em Belo Horizonte tem 300 permissões, continua as 300 permissões, e aí eu queria entender se no Rio, no começo, também era um número pequeno e se foi aumentando ao longo do tempo. É isso, obrigada. Perfeito, obrigada, Débora. Então, acho que por enquanto a gente pode passar de novo mais uma rodada. Enquanto isso, se vocês... Maria, se você quiser já fazer sua pergunta. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui e escutar as experiências, que para nós são uma aprendizagem, né? A área metropolitana de Barcelona está trabalhando com diferentes cidades e metrópoles africanas numa rede de intercâmbio e reflexão que se chama Africa Mobility. E um dos temas que mais nos preocupa, né, é o tema que é do transporte informal, do transporte complementário, etc. Né?
Então, eu teria duas questões. Nesses processos de regularização, como estipularam as condições de segurança quando se incorpora, né, de forma regularizada? Porque, por exemplo, em diferentes metrópoles africanas, as condições dos veículos, por exemplo, não cumprem os mínimos de segurança, também não cumprem os mínimos, por exemplo, de boa condução ou de aceitação de todos os passageiras, né? Por exemplo, de exclusão, alguém já falou também disso, né? De exclusão de certos passageiros porque ocupam muito espaço, ou andam com muita bagagem, ou atrapalham ou para eles porque tem pouca mobilidade, etc. Né? Então, essa questão seria uma, como fizeram essa regularização, se teve subsídio ou não para a melhora dos veículos, e se teve algum tipo de formação, né, para os operadores ficar, né, regularizados. De momento só essa. Teria muitas, mas de momento só essa. A gente passa para a próxima rodada. Vamos fazer a primeira rodada de respostas, talvez voltar então para o Gerson, e daí a gente faz o circuito. A primeira pergunta aí da Tainá sobre o sistema de bilhetagem eletrônica, dá até para responder junto com a Débora. Na verdade, teve uma exigência. No caso de São Paulo, quando foi feito o processo de implantação da bilhetagem e da concessão e permissão do transporte público lá no início de 2003, né? 2003, quando foi regulamentado através do processo de licitação, as cooperativas, com os seus cooperados, obrigatoriamente tinham que fazer adesão ao sistema de bilhetagem, porque senão estariam fora do sistema, porque eles se incorporaram no sistema de transportes da cidade de São Paulo da mesma forma do que as empresas de ônibus. Obviamente, cada um na sua área operacional, cada um operando nas linhas com características de acordo com a frota que cada um operava, das empresas com grandes, médios e grandes ônibus e das cooperativas com micro, mini ônibus. E as pessoas fizeram uma opção, as cooperativas queriam o mais breve possível fazer a instalação do sistema de bilhetagem eletrônica, porque a população via o benefício com o bilhete único e aí identificava aquele carro que tinha ou que não tinha o sistema de bilhetagem eletrônica. Então, no caso de São Paulo, foi um processo mais rápido, mais natural. No caso de Campinas, não existia bilhetagem eletrônica, eles operavam só em linhas, chamava seletivo, só em cima de linhas do sistema convencional. E quando foi regulamentado esses operadores do sistema alternativo, nós fizemos a exigência que tivessem cooperativas, tinha 2 cooperativas já fundadas, em São Paulo já tinham várias, mas em Campinas tinham 2, os operadores criaram mais 3 cooperativas, então tinham 5 opções de cooperativa, e as pessoas, os operadores, escolhiam fazer a adesão para uma ou outra cooperativa. E depois, em cima disso, as cooperativas se estruturaram nas suas garagens e a gente mais ou menos organizou as cooperativas e os seus cooperados em áreas próximas. Nem sempre todos os cooperados ele queria ir para uma determinada cooperativa, mas, eventualmente, a linha que ele operava era uma linha mais longe e assim por diante. Então, foi um processo de rearranjo para não ter quilometragem ociosa, mas também não foi de uma hora para outra. E no caso do sistema individual, é muito caro. Então, você precisa, além de gastar com o sistema de bilhetagem eletrônica, todo o sistema, você tem que gastar com os equipamentos embarcados, e depois é muito caro para um permissionário sozinho, poucos, operar um sistema. Então, era importante ter cooperativa. A diferença de São Paulo e Campinas, São Paulo é um sistema público de bilhetagem. Então, a forma de calcular o valor da tarifa de remuneração
é tudo a mesma. Quando digo a mesma, de acordo, tem o sistema estrutural de distribuição e o sistema local, que são os antigos permissionais. Então, tem subsídio, né? Respondendo a Márcia também, tem subsídio da mesma forma. E quando eu digo da mesma forma, de acordo com os cálculos operacionais, com o custo do sistema. Essas linhas que operam em sistemas de alimentação são linhas, em tese mais baratas, com custo operacional mais baratos e assim por diante. Em Campinas era diferente. Quando cheguei lá, era só das empresas de ônibus, os operadores estavam fora. Eu fiz um processo de licitação e a gente fez um processo compartilhado do sistema de bilhetagem, que não tinha, que é ter o espelho, que é ter o controle da emissão primária dos créditos, ou a chave do cofre, portanto, qualquer crédito autorizado para entrar no mercado tem que ser autorizado, né, pela INDEC, e a parte do recurso dos petroleiros, eu não sei hoje quanto representa, mas representavam 23% do sistema. Então, a parte do sistema, dos recursos desses 23%, a INDEC, a empresa pública, fazia todos os cálculos e mantinha a relação e pagava as cooperativas e os seus cooperados de forma direta, sem passar pela empresa de ônibus. Então, o sistema de bilhetagem era um só, em Campinas, era um só, todos dentro das mesmas regras, com subsídio proporcional, de acordo com o custo, tanto para os operadores do antigo sistema alternativo, quanto das empresas de ônibus. Então, nas duas cidades, eu diria que não tem uma diferenciação significativa entre o convencional e o alternativo, seja do ponto de vista das regras operacionais. Então, você tem vistoria, respondendo a Márcia, tem vistoria, tem inspeção da frota, o mesmo regulamento de operação, de multas, vale para as empresas, vale para o sistema de cooperativa ou para o sistema individual. Então, quando colocou ambos, e aí termino aqui, quando colocou ambos para dentro quando colocou o sistema informal, alternativo para dentro do sistema, formalizou para dentro do sistema, eles acabaram tendo as mesmas regras, direitos e obrigações. Óbvio que nós tivemos que dar muito curso para esse pessoal, buscar muitas alternativas para qualificá-los às novas regras operacionais. Não tem, tanto em São Paulo, que é hoje monitorado todo por GPS, Campinas, não tem esse negócio, não opera na linha. Mas eu diria 99% operam nas linhas estabelecidas e na programação definida em ordem de serviço. Se não opera, são multados, são descontados os valores da remuneração, como tem sistema de bilhetagem, aí não tem alternativa a não fazer o pagamento. Então, eu diria, passam a ter as mesmas regras, os mesmos direitos do outro sistema. E acho até que não podia ser diferente para essas duas cidades nessas experiências que eu estou aqui comentando. Cada cidade tem uma característica própria. Obrigada, Gerson. Vou só pedir, eu sei que a gente está às 11h30, mas vou pedir a compreensão de vocês para a gente estender mais uns 10, 15 minutinhos, se os palestrantes puderem, para a gente conseguir responder as dúvidas. E daí já passo para o Gazola, que levantou a mão para responder por BH. Eu vou tentar ser mais rápido aqui na resposta, porque senão a gente não dá oportunidade ao debate. Não teve incentivo, não, Tainá. As entidades foram criadas por necessidade nossa de organizarmos, né? E só nesse segundo processo licitatório é que, até porque a gente já tinha um consórcio, um formato de consórcio criado por nós em 2011, é que nessa segunda licitação o poder concedente, o poder público, resolveu implementar no próprio edital de licitação a figura do consórcio, e ele é editalício, né? Aí sim, ela vamos dizer, sentiu essa necessidade de formalizar. Mas nós é que nos organizamos por necessidade de estarmos realmente organizados em sindicato, em cooperativa e tal. Respondendo aí também e corrigindo, você entendeu do Libano ter dito,
Na verdade, ele falou sobre a questão de atendimento, não atendimento fora do pico, no caso dos pirueiros, porque o sistema de transporte regularizado ele segue regras de quadro de horários estipulados com regras para atendimento da melhor maneira possível. Então, não tem esse desatendimento, né? Então, é só naquela época. E as questões que envolvem aí a segurança, Maria, são regulamentadas como é do convencional. Nós temos vistorias periódicas com tempo maior de intervalo para veículos mais novos e veículos um pouco mais velhos com tempos menores de vistoria. Temos a obrigatoriedade de seguros, além do seguro obrigatório regulamentar, nós temos seguros que são exigidos pelo poder concedente, que garantem aí os passageiros, os acidentes com terceiros e tal. E, além disso, tem a regra da vida útil, que é justamente para poder dar maior garantia de que os veículos têm uma condição melhor de atender. Basicamente, o que eu anotei aqui foi isso. Obrigada, Gazola. Cláudia, quer complementar? Então, vejamos. Sobre a bilhetagem, foi isso que eles falaram. Em 2005, foi implantada, no final de 2004, início de 2005, foi implantado no serviço convencional e, em sequência, em outubro de 2005, foi implantada no suplementar. Por quê? As pessoas começaram a se acostumar com o cartão, né, com pagar o cartão no convencional. E aí começou a reclamar, poxa, eu queria também usar no suplementar. E a gente viu que era possível, né, e era válido e era bom tanto para a população quanto para os usuários, né? A questão da integração ainda está em estudo, porque vários estudos gerados até hoje não nos deram assim, 100% de eficácia nessa integração para o sistema. Tá? E a questão das 300 permissões é porque foi feito um estudo e chegou-se a esse número de permissões para as linhas e para os locais disponíveis para acesso do suplementar, porque a nossa rede de transporte convencional já era muito intensa, né, atingia bastante todo o município. Então, o suplementar veio justamente para ir para aqueles locais em que o custo para o convencional não trazia o suficiente para a demanda, né? Era muito acima o custo do que a demanda, e também a questão técnica de locais que não tinham muita acessibilidade para o convencional por causa do tamanho dos veículos. Com relação a controle de gratuidade, apesar de termos toda a legislação e tal, a gente olha isso muito e estamos sempre acompanhando as nossas linhas na questão da gratuidade, que hoje, no nosso sistema como um todo, é muito alto esse número. Tá? Como o Jefferson falou, nós não, na primeira licitação não foi exigida uma cooperativa nem nada disso, mas eles mesmos, né, se arrumarem cooperativas e no sindicato para facilitar, né, a operação de todo o sistema entre eles, e aí a gente achou por bem implantar um consórcio, né, trazer o consórcio para o novo edital, né? E esse consórcio é que cuida, inclusive, da CCR, que é a Câmara de Compensação de Resultados. Tá? Ou seja, dinheiro nenhum do suplementar vem para o município. Tá? É todo gerenciado pelo consórcio hoje. Tá? E as condições de segurança que a Maria citou aí, como o Gerson falou, é obrigatório ter um seguro para todas as permissões, todos os veículos tem que ter um seguro. E, fora isso, a gente olha também as condições do veículo nas vistorias, né?
como eu tinha dito aí, ó, igual eu já falou, o veículo de 0 a 3 anos, se ele vem na vistoria e passa de primeira, ele fica apto a uma nova vistoria daí a 9 meses. Tá? Se ele tiver algum retorno, teve qualquer problema que não pode ser autorizado de cara, o retorno dele é com 6 meses. De 3 anos a 7 anos, a vistoria é sempre de 6 em 6 meses, com ou sem retorno. E quando, por algum motivo, quando é prorrogada essa vista útil, a vistoria passa a ser de 3 em 3 meses. Tá? Para a gente garantir a segurança dos nossos veículos. Ok? Eu quero, sim, que é isso. Se o Libano tiver mais alguma coisa para completar. Não, Cláudia, seria isso mesmo. Você já citou a questão, né, dos seguros, então já foi falado tudo, não tem nenhuma complementação, não. Ok? Então, obrigada para esse time de BH. Agora eu passo para o Diego falar um pouquinho responder isso a partir da perspectiva do Rio. Beleza. Primeiro, respondendo a questão que você perguntou, Tainá, da tabela horária. A gente não tem no Rio de Janeiro uma definição de tabela horária, até porque a gente também não tinha para o sistema convencional de ônibus, né? O sistema de transporte do Rio de Janeiro ele é dimensionado por frota e uma frota mínima operante ao longo de todo o dia. O que eu particularmente acho que é um problema. Agora a gente está migrando para o sistema de subsídio e para o sistema de controle de quilometragem, ou seja, já tem uma quilometragem mínima a operar por dia para ser passível do recebimento do subsídio. E eu acho que com a bilhetagem, com o controle maior da bilhetagem pela secretaria e pelo poder concedente, a gente vai poder dar esse novo passo, que é uma definição e um cumprimento, né? Porque não adianta hoje a gente definir uma tabela horária, seja complementar, seja convencional, se a gente não tem uma capacidade, até tem uma capacidade de monitoramento convencional pelo GPS, mas não tem uma capacidade de cobrança, né? Não tem como a gente reduzir a remuneração para os operadores hoje. Então, acho que o próximo passo com a bilhetagem controlada pelo município vai ser essa definição de um serviço mais confiável, mais frequente e mais regular. Em relação à pergunta da Débora, quanto ao aumento do número de permissões, sim, houve um aumento porque a gente foi licitando desde a criação do TEC, mas principalmente depois da criação do STPL, que é o sistema de vans mais regulamentado, a gente foi licitando por bacias, por lotes de linhas, né? Então, aonde era identificado, por exemplo, um novo conjunto habitacional ou algum aglomerado urbano que não tinha uma oferta de transporte pelo sistema convencional, ali era criado um lote de linhas, um conjunto de linhas que eram licitado. Então, isso foi feito por áreas da cidade, principalmente vindo da Zona Oeste, né, que é onde a gente tem uma população mais residencial de mais baixa renda, para a Zona Norte e algumas comunidades da Zona Sul. Então, a Zona Sul é onde a gente tem menos linhas de STPL. Isso foi aumentando. Hoje, na Zona Oeste, né, que a gente chama de AP5, que é a área de planejamento da Zona Oeste, a gente tem uma licitação que foi barrada judicialmente, até por iniciativa dos concessionários de ônibus, né, por entenderem que existia ali uma competição, né, algum nível de sobreposição muito maior, o que infringiria o contrato que eles têm com o poder público. Então, isso está barrado. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhum indicativo de quando isso vai ser destravado para a Zona Oeste. Quanto à pergunta da Maria de fiscalização, também no Rio de Janeiro tem uma característica, né, que tem uma associação, seja do operador, seja até por extorsão, de milícia, tráfico, enfim, essas outras forças que eu comentei. Inclusive, a gente teve que passar o poder fiscalizatório, tirar da Secretaria de Transportes, que tem um papel muito mais técnico, né? Somos engenheiros e fiscais, para um órgão de fiscalização com poder de polícia. Hoje, a fiscalização do sistema de vans da cidade do Rio de Janeiro ele está dentro da CEOP, que é a Secretaria de Ordem Pública, que é onde fica a Guarda Municipal, onde ficam pessoas com poder de polícia, poder né, de atuar de uma maneira muito mais enérgica, justamente porque a gente tinha muitos relatos de fiscais sendo acossados por operadores, enfim, quando eram fiscalizados, seja pela manutenção do veículo, seja pelo descumprimento de itinerário. Então, hoje, no Rio de Janeiro, a gente teve que passar o poder fiscalizatório para um órgão com poder de polícia. Acredito
que isso é uma característica do Rio de Janeiro e de algumas outras cidades brasileiras, mas fica aí um exemplo para a gente entender isso. Mas, de uma maneira geral, acho que a Débora também fez um questionamento sobre a bilhetagem. Eu acho que essa concessão nova, a implementação de uma bilhetagem totalmente controlada pelo poder concedente, é o que dá um novo passo, inclusive, para a gente ter maior controle de regularidade e também de remuneração para os operadores dentro de um planejamento estruturado pela Secretaria, de uma remuneração que mantenha o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O Tainá queria complementar, pode? É só dizer que, sobre subsídio, a gente não conseguiria operar sem ele e desde o ano passado a gente está tendo, nós estamos trabalhando, teve um período aí de aumento de tarifa, foi só provisório, já está voltando a tarifa normal a partir de sábado agora, a tarifa anterior, nós ficamos desde 2019 sem correção de tarifa, é uma situação que a gente passou por causa aqui, e sem o subsídio, sem chance. Agora está sendo aprovada uma lei com essa mudança da remuneração por quilômetro rodado e que vai implementar um subsídio que eu acho que não acaba mais. Daqui para frente vai ser uma rotina e sem ele a gente... Com relação ao que a Cláudia falou, eu não vou entrar em debate aqui com a Sumov, mas assim, a gente com certeza não dá para admitir, né, que em 23 anos você mantenha um número de operação de 300 carros, uma cidade que cresce, que tem um serviço aprovado pela população e que a questão de demanda reprimida tem em toda a cidade, principalmente nas maiores. Então, vou entrar nessa discussão aí e dizer que a integração, nós lutamos pela integração, que acho que é uma obrigação nossa de oferecer, porque é o bem do usuário, a gente luta por ela desde 2007. E nós não temos a integração aqui, só o convencional aqui tem a integração, né, com regras de segunda viagem, 90 minutos com meia tarifa e tal. E estamos em plena negociação, em breve nós teremos a integração com o metrô BH, que já está bem adiantado. É isso. É importante também falar que essa integração tarifária, o subsídio pode ser, inclusive, um estímulo, né, uma oportunidade para formalização, né, e que você vai começando a estabelecer regras a partir disso, né, entendendo que tem linhas que têm caráter social, não, e que o transporte público ele foi feito para ser deficitário, né, em termos de se autopagar, como que a gente consegue, de fato, estruturar isso, e essa integração pode ser um grande estímulo, essa parte de subsídios públicos, subsídios cruzados podem ser um estímulo para isso. A integração entre nós convencional é até possível. É até possível porque nós não teríamos, talvez, condições de atender a uma demanda. Mas entre nós não temos. É incrível. Eu parto do pressuposto de que um sistema de transporte, sistema de mobilidade numa cidade tem que ser integrado, né? Então, como que a gente consegue, de fato, caminhando nesse sentido? Eu sei que a gente já está passando do tempo, mas queria abrir se alguém tiver outra consideração antes de a gente terminar, para fechar esse debate. Se não tiver ninguém, a gente termina. Isso? Tá bom. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao Gerson, ao Diego, à Cláudia, à Ingrid, ao Jefferson Gazola, ao Libânio, por compartilharem um pouco da sua experiência e prepararem essas apresentações para a gente. Queria agradecer também a participação de todas e todos aqui presentes e espero que tenha contribuído de alguma forma para o debate. A gente sabe que essa é a primeira, né, aproximação aqui das cidades com esse tema, e a gente espera realizar outras atividades de aprofundamento para isso. Fala também, né, que essa discussão aqui vai estar disponível no YouTube da Frente Nacional de Prefeitos, como eu já comentei, e a gente também, depois de toda a troca de experiências, produz alguns relatórios sistematizando essas experiências que foram trocadas aqui, para também, né, conseguir chegar a um maior número de pessoas e conseguir começar a aprofundar o debate. Então, quando esse relatório estiver pronto, a gente também vai compartilhar com todo mundo aqui presente. É isso. Muito ótima obrigado. Sexta-feira e ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada, tchau. Bom dia, bom trabalho. Bom fim de semana. Muito obrigada. Tchau.